noite, igreja. Graça e a paz do Senhor. Eu sei que essa noite está muito calor, mas você escolheu o melhor lugar para estar essa noite. Eu quero louvar o Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concede. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Todos acharam? Amém, misericórdia. Segundo Samuel 12, versículo 15. Texto. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e a comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Amém? O tema dessa mensagem é lidando com o passado. Falar de passado é sempre algo muito interessante. É sempre algo muito gostoso de se falar, porque nós somos um reflexo do nosso passado. A psicologia, ela define a identidade de uma pessoa, aquilo que eu entendo ser e aquilo que eu demonstro ser, como um somatório de experiências boas e ruins que uma pessoa adquire ao longo do tempo. A psicologia fala que aquilo que eu sou hoje, as escolhas que eu tenho hoje, são frutos de escolhas que eu vi pessoas tomarem, decisões que eu vi pessoas tomarem, e me ajudou a formar aquilo que eu sou hoje. E para a psicologia, o que eu sou hoje é um produto do meu passado com o meu presente. E todo o passado, ele nos traz algumas marcas. Existem marcas que são muito boas. Tem pessoas que adoram nos parar para contar algumas estripulias de quando eu era mais novo. Tem gente que chega e fala assim: olha, você está vendo essa cicatriz aqui no meu braço? Foi um dia que eu estava brincando na árvore, eu achei que eu era um super-herói. Pulei da árvore, caí e quebrei o braço. Tem gente que conta assim: olha, tá vendo esse arranhão aqui no meu joelho? Foi o dia que eu estava andando de bicicleta. Tomei um tombo, me machuquei todo. Fui para o hospital, tomei um monte de ponto lá. A minha esposa conta uma história, que um dia ela estava brincando de casinha
na árvore com a prima, e a minha sogra não sabia. E ela lá escondida em cima da árvore, minha sogra chamando ela, e ela quis dar uma de malandra, foi descer correndo da árvore para se esconder dentro de casa, para fingir que estava no quarto. Muito esperta. Só que ela é muito pequenininha, e naquela época ela era menor ainda. Ela não alcançou o galho, caiu da árvore, se machucou toda. Chegando dentro de casa, minha sogra ainda bateu nela com vara. Se machucou 2 vezes. Todo mundo tem uma história boa dessa para contar, não é verdade? De acontecimentos, de fatos que nos marcaram. Mas apesar de nos trazer certas marcas, nós lembramos de forma gostosa disso. Nós rimos quando contamos essas coisas. Essas coisas nos trazem memórias boas. Porém, existem certas situações que nos acontecem que nos deixam marcas. Que ao contrário da outra, não nos traz nenhuma lembrança positiva. Não nos traz nenhuma lembrança agradável. Pelo contrário, às vezes, e muitas vezes, a gente não gosta nem de lembrar que certas coisas nos aconteceram. Tem horas que a gente não quer nem saber, não quer nem ouvir falar de certas coisas que nos aconteceram. Principalmente aquelas envolvendo erros que eu cometi. Ou erros que cometeram conosco. Esse texto aqui nos conta a história do pecado de Davi. Davi passou muita luta na vida, muita tribulação, muita prova. Davi passou 10 anos fugindo de Saul. Foi envergonhado, fugiu. E após 10 anos, Davi consegue se estabelecer como rei de Israel. Davi consegue manter Israel unificado. Davi consegue formar um exército muito numeroso. E a história nos diz que Davi tinha 1 milhão de soldados de guerra. E além de ter 1 milhão de soldados de guerra, Davi tinha os melhores homens de batalha. Além de seu exército ser grande, era um exército muito eficaz. Davi era um homem muito vitorioso. E isso levou Davi a conseguir oferecer paz para aquela nação. Finalmente Israel conseguiu ver um período de paz com Davi. E diz a história que um belo dia o seu exército vai a campo de batalha e Davi decide não ir. Porque ele, como rei, ele deveria também ser um estrategista militar. E ele não vai a campo de batalha, ele fica no seu palácio. E a história conta que da sacada do seu palácio, ele tinha uma sacada enorme que avistava toda Jerusalém. Ele avistou uma mulher. Ele olha aquela mulher e começa a desejá-la. E ele vai além da cobiça. Ele vai atrás dela e tem relações com ela. Só que essa mulher um belo dia engravida. E Davi então decide dar um jeito nessa situação. Ele decide resolver esse problema. Davi começa a tentar trazer o marido dela de volta do campo de batalha. E ele faz de tudo para esse homem voltar. Pede, manda carta, e esse homem volta. E Davi chama ele no canto e começa a conversar. Fala, olha, é melhor você se deitar com sua esposa. Nosso exército está caminhando, essa batalha já está ganha. E ele fala, não, meu rei, eu não posso me deitar com minha esposa, porque a minha cabeça está lá, meus amigos estão em guerra, estão lá na frente da batalha, eu não tenho cabeça para isso. E Davi insiste, e nada desse homem se deitar com sua esposa. E Davi viu que não ia dar jeito, ele tenta uma outra saída. Ele escreve uma carta, uma ordem, a um dos seus oficiais. E a ordem era a seguinte, olha, quando vocês estiverem no meio da batalha, e quando a batalha estiver no seu auge, no momento mais quente, naquele fervor da batalha, você vai dar uma ordem para o exército recuar.
e vocês vão deixar Urias sozinho de frente da batalha para ser morto. Essa foi a ordem de Davi. E seu exército no campo de batalha, seus oficiais atendem prontamente o desejo de Davi. No meio da batalha eles recuam, Urias fica sozinho na frente do exército inimigo e morre à espada. E para Davi isso é problema resolvido. É ponto final na história. Acabou a minha preocupação. Problema resolvido. O homem morreu. Ninguém vai saber o que eu fiz. E Davi vai levando uma vida normal. Continua governando, continua dando ordens, continua traçando estratégias de batalha, estratégias para manter seu reino forte, seu reinado eficaz. Até que um belo dia chega um profeta e denuncia o pecado de Davi. Ele olha e fala: Davi, você pecou. E Davi vivia muito bem com aquela situação, até que de repente seu pecado vem à tona. Davi vivia muito bem com aquilo, até que de repente a ficha dele cai. Até que de repente o erro dele vem assim às claras. E Davi fica desesperado. Porque Davi era um exemplo para aquela nação. Davi era um homem que novinho matou um leão e um urso na mão para defender a ovelha do seu pai. Davi era o homem que derrotou o gigante com uma pedra. Ele caiu, ficou tonto, ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele. Aquele povo adorava Davi, venerava Davi. Existiam músicas a favor de Davi, dizendo que Davi era um homem que matou 10 milhares. Eu imagino que as crianças queriam ser como Davi, ser rei, ser valente, ser corajoso. Pode ser pequenininho, mas enfrenta qualquer gigante. Davi era um exemplo para aquela nação. E de repente ele se dá conta que o homem que era um exemplo passa a ser uma vergonha. De repente a ficha dele cai, que do nada surgiu uma mancha na sua história. De repente ele se dá conta que surgiu um estrago no seu currículo. E Davi fica arrasado, fica prostrado. E talvez a sua história seja parecida com a de Davi. Tudo ia muito bem na sua vida, tudo acontecia, tudo bem, as coisas fluíam, funcionavam à medida do possível, até que de repente surge uma marca, até que de repente surge uma ferida no seu coração, uma ferida na sua alma. E a primeira sensação que a gente tem quando isso nos acontece é que a gente perdeu o chão. A sensação que a gente tem é que ficou perdido, que a gente não sabe mais o que fazer, parece que literalmente eu fui à lona. E diz o texto, no versículo 16, que Davi, quando se dá conta, ele passa a noite inteira deitado no chão. Chão, ele simboliza um lugar de derrota. Chão simboliza lugar de humilhação, de fracasso. O chão simboliza o fundo do poço. E talvez você carregue marcas, dores, frustrações, algumas decepções que te fazem ficar no chão. E por mais que você não queira, elas são um peso na sua vida que parece não deixar a gente prosseguir, parece amarrar a gente, parece não deixar as coisas fluírem na nossa vida. Parece que eu dou um passo e algo me puxa para trás. É um peso que eu carrego e parece que minha vida não anda. Eu olho para um lado, todo mundo está andando, está acontecendo para todo mundo, mas para mim não. Eu vejo as pessoas sendo felizes, eu vejo as pessoas conquistarem, eu vejo
casamentos sendo restaurados, mas o meu não. Tudo acontece para todo mundo, mas parece que para mim não vai, porque eu tenho um peso que eu carrego. Parece que tem algo que me faz ficar prostrado. Só que chão não é um lugar para se permanecer. Quando dois lutadores, um decide jogar o outro no chão, ele está dizendo para toda aquela plateia e para aqueles árbitros: olha, eu estou derrotando ele. Eu sou melhor do que ele, eu botei ele no chão e agora eu vou acabar com ele. Chão é um lugar de derrota. Chão é o fundo do poço. Só que esse não é um lugar para a gente permanecer. Esse não é um lugar para as minhas emoções ficarem. Esse não é o lugar para o meu coração estar no fundo do poço. Esse não é o lugar para a minha alma estar caída, batida, prostrada. E Davi soube lidar com essa situação. Davi estava ferido, machucado. Todo o seu pecado foi à tona. A nação inteira viu o que ele fez. Todo mundo apontava o que ele fez. Todo mundo sabia o que ele tinha feito. Ele ficou prostrado. Suas emoções foram a zero. Mas ele soube lidar com isso. Davi teve algumas atitudes que mudaram toda a sua trajetória. Davi deu 4 passos que fizeram ele sair da derrota ao sucesso. Do coração sangrando a um coração sadio. E o primeiro passo de Davi, a primeira atitude de Davi, diz o texto no versículo 19 que Davi, ele percebeu que os seus conselheiros cochichavam entre si e ele compreendeu que a criança estava morta. A palavra perceber significa depender da inteligência ou compreender através dos sentidos. Depender da inteligência. Imagina a cena comigo: Davi está caído no palácio, passou uma noite no chão, prostrado, com o coração ferido, com o coração sangrando, e de repente ele começa a olhar uma movimentação diferente. De repente ele começa a ver que tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Ele começa a ver que algo está andando de maneira diferente. E ele entende que a criança morreu. A primeira atitude de Davi, e a primeira atitude que eu e você temos que ter quando estamos diante dessa situação de dor, de frustração, de derrota, é usar a cabeça. Nós precisamos usar a cabeça para discernir o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos usar a cabeça para perceber o ambiente que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos usar a cabeça para perceber que as coisas mudaram, que o tempo passou e que a página virou. A gente tem que usar a cabeça e entender: olha, aconteceu algo que me machucou, aconteceu algo que me feriu, que me machucou profundamente, foi um murro no meu coração, que me deixou arrasado, que me deixou arrasado. Mas isso não está acontecendo agora. O ambiente que eu estou vivendo hoje é outro. O tempo passou. As coisas mudaram. Sabe, eu preciso te dizer que não vai ter oração forte, não vai ter óleo na sua cabeça, ou água consagrada, ou qualquer outro tipo de coisa que vai tirar isso de você. É você que tem que usar a cabeça e entender que algo aconteceu na sua vida, mas não está acontecendo agora. E eu vou te dizer além: não vai acontecer mais.
Porque isso que te fez sofrer, isso que te machucou, te ensinou uma lição. E você não vai viver a mesma coisa novamente. Você não vai deixar que as coisas cheguem ao ponto que chegou, porque você amadureceu. Talvez a pessoa que te machucou, ou a circunstância que te machucou, não tenha mudado, mas você mudou. As coisas passaram. Você é outra pessoa. Se aquilo começar a acontecer de novo, você vai entender. Olha, isso já aconteceu na minha vida, eu tenho que fazer é outro caminho. E a primeira atitude de Davi foi usar a cabeça. E a atitude que eu tenho que ter e a que você tem que ter é usar a cabeça e perceber que algo mudou. As coisas passaram, a página virou. Usa a cabeça, querido. Ninguém vai tirar isso de você. É você que tem que entender o tempo, discernir o momento, discernir o tempo que você está vivendo. A segunda atitude de Davi foi se levantar. Diz o versículo 20 que Davi se levantou. A palavra levantar significa ficar de pé, sair da cama, sair do chão. Há uma tradução que diz que levantar significa sair de uma situação precária ou fazer cessar. Eu gosto dessa definição. Levantar é sair de uma situação precária. Diz o texto que Davi se levantou. Levantar requer esforço. Para eu me levantar, eu preciso utilizar minha musculatura. Eu uso os meus músculos. E meus músculos têm que usar energia, têm que usar glicose. Há um gasto. E você já viu que tem pessoa que tenta levantar do sofá umas 3, 4 vezes? Levanta e cai. Levanta e cai. Levanta. Aí alguém dá uma mãozinha e consegue levantar. Minha mãe estava assim esses dias. Porque levantar dá trabalho. Levantar não é fácil. Levantar requer esforço. E ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode levantar por você. Ninguém pode te tirar dessa cadeira, a não ser você. Só você pode se levantar. Eu posso te dar a mão e te dar uma forcinha, mas você tem que fazer o esforço. Levantar dá muito trabalho. A ciência nos fala que é impossível nós apagarmos uma lembrança ou um sentimento. Nós não temos como apagar uma lembrança ou um sentimento. Essas pessoas que fazem hipnose, aquilo fica travado lá dentro, mas não apagou. É impossível apagar a lembrança ou um sentimento. A gente não tem um botão de delete que seleciona alguns arquivos que a gente não quer mais, que está só sobrando e apaga. A ciência diz que é impossível apagar uma lembrança, mas diz que é possível substituir uma lembrança ou um sentimento. E é por isso que o profeta Jeremias, em Lamentações 3:21, ele fala assim: eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Jeremias, quando falou essa frase, ele estava vivendo uma situação caótica. A sua nação tinha sido invadida, tinham saqueado tudo e levado seus melhores pessoas como escravos. A sua nação tinha sido desolada. E Jeremias, ele falou o seguinte: olha, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não quero ficar lembrando dessa imagem de derrota, eu não quero ficar com a sensação do fracasso, mas eu vou trazer à memória as promessas que Deus fez, que nós seríamos uma grande nação. As promessas que Deus fez, que o nosso povo ia prevalecer, que ninguém ia se sobrepor sobre nós. Jeremias sabia que não podia apagar aquela lembrança, ele não podia tirar aquilo do coração dele, mas ele podia substituir aquela lembrança. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que você precisa lutar contra as suas emoções. Você precisa lutar contra as lembranças.
Porque a lembrança é algo assim, você está vivendo normal. De repente vem aquilo assim, parece que gela a gente aqui por dentro assim. E a vontade é de a gente pegar e ficar num cantinho quietinho. Vem algo assim na mente, que a Bíblia chama isso de dardos inflamados. Que de repente, do nada surge algo que te faz sofrer tudo novamente. Sabe por que cada vez mais tem gente tomando remédio controlado e aumentando a dose e acrescentando mais e as coisas não se resolvem? Porque o remédio controlado, ou a maioria deles, tem uma função. Ele tem a função de colocar cloro dentro da célula. E o cloro, ele diminui a atividade da célula, se ela não transmite impulso. E o que isso significa? Vulgarmente falando, ele dá uma anestesiada nas emoções, nos sentimentos, na taquicardia. Ele dá uma anestesiada. Mas ele não resolve o problema. É por isso que eu tomo mais. E eu vou no médico e falo, olha, ainda não estou bem, me dá mais, me dá outro. Aí vai acrescentando. Você sabe o que o remédio controlado faz? É como aqui dentro tivesse um leão guardado. E de repente esse leão começasse a rugir, ficasse bravo e começasse a bater ali, dar cabeçada ali. Aí eu vou lá, pego um pedaço de carne e jogo para ele. Aí ele come e fica quietinho. Mas eu resolvi o problema? O leão continua lá. Uma hora ele vai ter fome de novo. Uma hora ele vai aparecer de novo. E não adianta ficar jogando carne para ele. Porque ou ele vai me matar ou eu vou matar ele. Porque nós dois juntos não vai dar para viver. Eu estou querendo dizer que você vai precisar lutar. Se você não pode apagar o que te aconteceu, você não pode sumir da sua mente, deletar, mas você pode substituir. Então você vai ter que lutar. Você vai ter que arregaçar a manga e falar, olha, eu não quero mais lembrar disso. Quando vier a lembrança, fala, olha, eu rejeito isso da minha vida. Quando vier aquela sensação de você ficar deitado na cama, enrolado na coberta, você vai ter que falar assim, olha, eu não vou ficar assim. Eu não aceito isso na minha vida. Você precisa lutar. Você vai precisar reagir. Você tem que matar o leão que está aí dentro. Não adianta você ficar jogando carne para ele. Uma hora você tem que abrir aquela porta lá e falar, olha, agora é entre eu e você. Eu não vou deixar mais você tomar conta da minha vida. Eu não vou deixar mais você dirigir minhas emoções. Eu não vou deixar mais você fazer eu ficar deitado aqui, prostrado como eu fosse um derrotado. Ou eu vou viver ou você vai viver. Está na hora de eu matar você. Sabe, tem hora que a gente tem que pegar certas coisas assim e lutar contra ela. Falar, olha, aconteceu, mas olha, acabou na minha vida. Chega. Eu não vou mais sofrer por isso. Eu não vou ficar mais voltando nessa história, remoendo algo que está me matando. Eu vou matar isso de vez. Você precisa matar esse leão. Para de jogar carne para ele. Enquanto você fugir, ele vai ficar mais forte. Enquanto você fugir, ele vai crescer. E você fica quietinho, o tempo vai passar. E você vai ficando cada vez mais fraco. E ele vai te matar. Ou talvez já esteja te matando aos poucos. E você se dá conta disso. Que a sua vida vai só definhando. A gente precisa lutar. A gente precisa reagir. Chega de sofrer. Chega de ficar prostrado. Eu preciso arregaçar a manga. É fácil lutar? Não é. É fácil eu ter que encarar uma coisa? Não é. Mas vai ser necessário eu fazer isso. Eu vejo aqueles homens lutando no UFC. Eu já treinei com o Marlon. 5 minutinhos de luta, eu estou morto. É fácil? Não é. Mas quando você começa a lutar, você vai ganhando força, você vai ganhando gás. E você vai progredindo. Você vai evoluindo. Nas artes marciais você vai subindo de faixa. Vai ganhando grau. Você precisa lutar. Existe um homem que mudou a sua história.
foi o Jacó. Mas Jacó, para mudar a história, ele teve que lutar muito. Diz a história que Jacó estava fugido, como um andarilho. E de repente Jacó vê um anjo. E ele vem, agarra aquele anjo e ele fala assim: olha, eu não vou deixar você sair sem você me abençoar. E Jacó passou uma noite inteira, um dia inteiro, lutando com aquele anjo. Sabe, Jacó ficou agarrado com ele. Falou: não vou deixar você sair daqui, você não vai sair daqui. Ficou agarrado. Vem cá, Cacá, me ajuda aqui. Jacó olhou a oportunidade de mudar, ele viu o anjo. E ele agarrou ele. Falou: não vou deixar você sair daqui. Enquanto você não me abençoar, você não vai sair daqui. Você não vai sair daqui. Ele passou a noite inteira agarrado com aquele anjo. Falou: você não vai sair daqui. Eu estou lutando. Chegou a hora de eu me esforçar. Chegou a hora de eu enfrentar o meu passado. Chegou a hora, é agora. E o anjo olha para ele e fala: qual é seu nome? Ele fala: meu nome é Jacó. E Jacó significa mentiroso. Você sabe o que de verdade Jacó falou para aquele anjo? Olha, o meu problema é que eu sou mentiroso. A minha história é uma história de fracasso. Eu enganei todo mundo esse tempo todo. Se você olhar meu passado, eu enganei meu pai, eu enganei minha mãe, eu enganei meu irmão. Eu estou aqui porque eu estou fugindo. Minha vida é uma vida de derrota. Eu sou um mentiroso. Eu sou um fracassado. A minha vida é uma vida de mentira. O meu nome fala que eu sou mentiroso. Todo mundo quando fala: olha, Jacó, vem cá. Ele fala: vem cá, mentiroso. Vem cá, seu enganador. Esse é meu nome. E ele ficou atracado: você não vai sair daqui. Chegou a hora de minha história mudar. Chegou a hora de eu enfrentar isso. Você não pode ir embora. Você não vai embora daqui. E o anjo olha para ele e fala assim: você não vai mais se chamar Jacó. Agora seu nome é Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Israel significa aquele que luta e prevalece. E existe uma nação com o nome dele. Obrigado. Jacó agarrou o anjo, ele viu a oportunidade, ele falou: chega de andar fugindo. Chega de ser um mentiroso. Chega de ser ovelha negra da minha família. Chega de viver no fracasso. Chegou a hora de eu enfrentar esse gigante. Chegou a hora de eu olhar aqui dentro e falar: olha, ou morre ele, ou eu morro. Jacó teve que lutar. Nós precisamos reagir. Nós precisamos enfrentar. Arregaça a manga, luta, se esforça. Quando vier algo na sua mente, você rejeita. Sai do lugar onde você estava. Ouve um louvor. Troca de pensamento. Você não pode apagar, mas pode substituir. Traz a memória que te dá esperança. Lembra o que mudou, lembra o que melhorou, lembra o que aconteceu de bom na sua vida. Lembra o que Deus fez de melhor por você. Luta, reage. Chega de se entregar. Chega de viver essa vida de fracasso. Para de dar vírgula. Bota ponto final nessa história. Isso só depende de você. Enfrenta o gigante. Bota a cara para bater, desculpa a expressão. Arrisca. Enfrenta isso. Só você pode fazer isso. Para de alimentar ele. Mata ele. Pega o leão pela juba, joga no chão. Arranca a cabeça dele. Bota ponto final nisso. Terceira atitude de Davi. Diz o texto que Davi se levanta, vai ao santuário, vai ao templo e adora ao Senhor. A terceira atitude de Davi foi buscar forças em Deus. Davi foi recorrer a alguém que podia ajudá-lo. Porque Davi sabia que se ele buscasse encontrar solução para o seu problema,
em outro lugar, que não fosse em Deus, ele iria se decepcionar. Ele iria se frustrar. Então Davi decide se aproximar de Deus. Davi decide ficar pertinho dele. Sabe, no momento que eu estou triste, no momento que eu estou abatido, no momento que eu estou angustiado, a minha vontade é não ver ninguém. A primeira coisa que eu paro de fazer é orar e lembrar de Deus, é querer saber de vir a um culto, é querer saber de vir a uma célula. A primeira coisa que eu quero fazer é ficar isolado, deixa eu no meu cantinho, deixa eu quietinho ali, na minha coberta, deixa eu deitado aqui. Sabe, mas essa é a hora que você precisa mais de Deus na sua vida. É a hora que você precisa se esforçar para estar perto de Deus. É a hora que você precisa se esforçar para orar, para escutar um louvor. É a hora que você precisa se esforçar para estar dentro de um culto. Porque no culto você vai receber uma palavra de Deus. Você vai ouvir um louvor que vai te encher de ânimo. Você vai receber um alimento de Deus que vai te fortalecer. Que vai deixar você bem nutrido. Sabe, a gente tem célula porque tem um líder que talvez tenha uma caminhada com Deus um pouquinho maior do que você e eu. E esse líder, ele não tem a função de dizer para você o que você tem ou não que fazer. Mas ele tem a função de falar para você assim, olha, isso aí eu já passei, vem aqui comigo. Não está na hora de você ficar aí caído, não, vamos para a célula, vamos para o culto. Não está na hora de você ficar prostrado aí, não. Vem para a célula porque nós vamos estudar a palavra hoje. Hoje Deus tem algo para te dar. Hoje tem a palavra de Deus para te alimentar. Não está na hora de você ficar caído, não. Vamos embora, levanta. O líder de célula é esse homem que liga, essa mulher que vai atrás, que fala, olha, chega de sofrer, eu estou aqui para te ajudar, vem cá. Talvez eu já passei o que você passou. E eu sei qual é o caminho melhor, vem cá. Davi foi buscar força em Deus. Quando você estiver triste, desanimado, seu coração angustiado, é a hora que você mais precisa estar perto de Deus. Busca Ele. Se você não sabe como, se você não entende muito, se você acha que isso é difícil, pede ajuda a alguém que tem uma caminhada um pouquinho maior. Fala, olha, me ajuda a orar, ora por mim. Olha, fala da Bíblia para mim. O que você acha dessa situação que eu estou passando? Vamos orar. Ora por mim, me dá um conselho. Procura ajuda de alguém de Deus, para te dar força. Davi foi lá. Ele se levanta e vai para o templo. E vai buscar força em Deus. Ele deve orar e falar, Deus, eu preciso agora da sua ajuda. E ele foi orar, foi ser sincero com Deus. Foi chorar com Deus. Davi foi buscar fortalecimento espiritual. E isso que nós precisamos fazer quando estamos enfrentando essas situações. Busca força em Deus. Não fica sozinho, não fica caído, não fica dentro de casa. Busca forças em Deus. Pede ajuda a alguém. Fala, olha, se eu não conseguir sair de casa, vem aqui me buscar. Mas me ajuda. Não desiste de mim, não. Liga para mim, me manda uma mensagem. Me dá um alimento, eu preciso de algo de Deus na minha vida. A terceira atitude dele foi buscar força em Deus. E Davi começa a se levantar. Ele começou a mudar o quadro. Ele entende, ele se levanta, ele busca forças em Deus. Ele começa a mudar a sua vida. Davi começa a mudar a trajetória dele. E essa mudança de Davi gerou crítica dos seus conselheiros. Eles olham para Davi e falam, Davi, por que você está agindo assim, Davi? Quando a criança estava viva, você estava jejuando e chorando. Agora que ela morreu, você está levantando e comendo. Por que você está agindo assim, Davi? Sabe o que eu aprendo com isso? Toda vez que eu tentar dar um passo de mudança, toda vez que eu tentar dar um passo
para algo melhor na minha vida, subir um degrau, tentar sair do buraco, tentar sair do chão, vão se levantar pessoas para te apontar, para dizer que você está errado. Vão chegar pessoas e falar assim: olha, você já perdoou aquilo que ele te fez, aquilo que ela te fez? Você já esqueceu daquele dinheiro que estavam te devendo? Você já aceitou ele de volta? Você já aceitou ela de volta? Você já começou outro relacionamento? Toda vez que eu começo a querer mudar, fazer algo de melhor na minha vida, surge alguém para querer entulhar meus poços, para tentar frustrar os teus planos. Só que Davi olha para aqueles homens e fala assim: olha, eu jejuei e chorei enquanto a criança estava viva, porque eu pensei que talvez Deus pudesse ter misericórdia de mim e deixasse ela viver. Mas agora que a criança morreu, o que eu posso fazer? Eu posso trazer a criança de volta? Talvez eu iria até ela, mas ela nunca iria até mim. Sabe o que Davi respondeu? Eu fiz o que eu podia. Aquilo que estava ao meu alcance, eu fiz. Eu jejuei, eu chorei, eu orei, eu tentei de tudo. O que estava ao meu alcance, eu fiz. Mas agora a criança morreu. E eu não posso fazer nada para mudar o que aconteceu. Essa foi a resposta de Davi. Eu não posso fazer nada para mudar o que aconteceu. Sabe, se chegarem para você e falar: olha, você está perdoando, você está esquecendo isso, você está passando por cima, você está virando a página, sabe o que você precisa dizer? Eu estou sim. Eu perdoei sim, eu esqueci sim, eu deixei para lá sim, porque eu decidi sarar. Sabe o que Davi falou para aqueles homens? Eu não posso mudar o que aconteceu, eu estou me levantando, porque eu decidi sarar. E a quarta atitude de Davi foi não dar ouvidos àquilo que os outros tinham para dizer. Existem pessoas que eu não tenho que parar para escutar nada. Tem pessoas que eu tenho que fazer meu ouvido de manilha. Entra aqui e sai aqui. Tem pessoas que não acrescentam nada na minha vida e querem falar. Se Davi parasse para ouvir o que aqueles homens estavam dizendo, ele tinha voltado para o chão. Era isso que eles queriam. Davi, você não pode levantar, você não pode dar a volta por cima, você tem que ficar de luto, de lamento, chorando, de jejum, humilhado. Se Davi ouve, se Davi dá ouvido o que eles tinham para dizer, Davi tinha voltado para o chão. Davi tinha voltado para o lugar de derrota. Sabe, a gente tem que ter um ouvido seletivo. Escolhe quem que você quer conversar. Escolhe quem você quer ouvir. Escolhe quem você quer parar para receber conselho. Porque tem gente que quer te puxar, que não quer deixar você andar, que fala: não, você não pode perdoar, não, você não pode dar a volta por cima, não está na hora de você esquecer. Não, não pode. Fica aqui. Esse aqui que é seu lugar, no chão. Mas Davi não deu ouvido para isso. Davi deixou o que eles tinham para falar e ele decidiu sarar. Sabe, se você tentar mudar e começar a acontecer coisas diferentes na sua vida, e se levantarem pessoas para te apontar, é hora de você dizer o seguinte: olha, eu não posso mudar o que aconteceu. Eu não posso voltar o relógio e mudar meu passado. Eu não posso entrar na cabeça dos outros e mudar o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ela está querendo. Mas eu decido sarar. Eu decido dar a volta por cima. Eu decido ser diferente. Essa foi a atitude de Davi. Sabe, existem certas coisas que nos acontecem que não deveriam acontecer. Tem certas pessoas que nos magoam que não deveriam nos magoar.
Tem coisa que a gente passa que não deveria passar por aquilo. Mas infelizmente aconteceu. E a gente não pode mudar mais isso. A gente não pode mais voltar atrás. Mas a gente tem que fazer como Davi, a gente tem que dar a volta por cima. A gente tem que sair dessa situação. Sabe, Davi, ele usou a cabeça para pensar, para entender o tempo, o momento que ele estava vivendo, aquela situação. Davi fez um esforço para se levantar. Davi foi atrás de buscar forças em Deus. Davi não parou para escutar o que os outros tinham para dizer. Nós precisamos seguir o exemplo de Davi. Superar certas coisas. Eu falei isso antes, mas é hora da gente dar um ponto final em certas coisas. É hora de acabar com certas frases da nossa vida. Tem circunstâncias que eu tenho que acabar. Isso vai depender muito de você, da sua cabeça, do seu esforço, da sua busca em Deus, da sua disposição de escolher quem você vai ouvir. Eu gostaria muito de fazer uma oração. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo, é possível? Eu queria fazer uma oração pelas pessoas que estão aqui essa noite, que precisam dar a volta por cima, que precisam esquecer o passado, colocar ele no lugar dele, que precisam dar um ponto final, que entenderam que é o momento de dar uma mudança na vida, que é o momento de fazer algo diferente. Eu quero orar por você, eu quero pedir para Deus te dar força, eu quero pedir para Deus te fazer superar isso. Se você entende que esse momento é seu, que você não pode mais carregar esse peso, carregar esse fardo, eu quero te chamar aqui na frente, eu quero orar por você. Pode ficar à vontade aqui. Se é o seu momento, olha, eu preciso dar a volta por cima, é agora. Estou te chamando para receber uma oração de mudança na sua vida, para dar um passo em direção a algo novo, um passo em direção à libertação da sua vida, a tirar o fardo do coração. Vem aqui na frente. Se você quer receber oração, se você entende que é o momento de dar esse passo para frente, mudar essa trajetória da sua vida, eu vou orar. Pode vir aqui, tem mais lugar aqui na frente. Vou pedir enquanto eu oro, se o Guila lê, os intercessores, o Carlinho, para pôr as mãos sobre essas vidas. Irmão, eu vou orar. Se você está com vergonha, feche seus olhos aí comigo, curva a sua cabeça. Vamos orar. Se quer líder de célula, pode impor as mãos, ora, me ajuda a orar. Espírito Santo, o Senhor é doce e suave. A Tua presença nos traz cura. A Tua presença nos traz transformação. Espírito Santo, a Tua palavra, ela nos constrange. A Tua palavra, ela nos mostra o caminho. Espírito Santo, chega uma hora que nós precisamos sair da caverna, sair do casulo. Chega uma hora que eu preciso mudar. Espírito Santo, chega uma hora que a gente não aguenta mais carregar um peso. Chega uma hora que a gente não aguenta mais sofrer, que a gente já não tem mais lágrima para chorar. Chega uma hora que eu não aguento mais ficar escondido no meu quarto, chorando escondido para ninguém saber e fingir que eu sou forte.
Chega uma hora que eu não aguento mais sorrir e fingir que eu estou feliz, mas por dentro eu estou morto. Eu estou vazio. Meu coração está dilacerado. A minha alma está abatida. Chega uma hora que eu canso de ser falso com os outros. Espírito Santo, chega uma hora que a gente cansa de fingir que é forte. Chega uma hora que a gente cansa de fingir que está tudo bem. Mas nós não somos tão fortes assim. Nós não somos tão valentes assim. Eu não tenho a força que eu acho que eu tenho, nem a coragem que eu deveria ter. E isso está me matando, isso está acabando com minha vida. Eu vejo meus sonhos sendo frustrados. Eu vejo meus sonhos indo por água abaixo. Eu vejo minha felicidade indo embora. Eu vi essa pessoa ir embora assim. Ficar chorando. Eu me senti incapaz, fraco, derrotado. Espírito Santo, chega uma hora que a gente cansa de ser sozinho, de ter solidão como companheiro. Chega uma hora que a gente pensa que não aguenta mais, que é o momento da gente morrer, porque essa vida não tem sentido, que essa vida não tem valor. Espírito Santo, toma cada coração que está sofrendo, que está sangrando aqui diante do Senhor, que precisa desesperadamente do teu toque, que precisa desesperadamente, Senhor, que o Senhor retire os fardos das costas, que o Senhor alivie esse peso do peito, que enxugue essas lágrimas e chegue um momento de alegria. Espírito Santo, essa pessoa que não consegue se perdoar, essa pessoa que não consegue perdoar o erro que fez e remoe aquilo, esquece por um período, mas aquilo retorna. Espírito Santo, essa mulher que não consegue dar um passo adiante, que por mais que ela tente, o coração ainda está ferido, ainda há um sangramento, há uma rachadura, e por mais que ela tente, ela não consegue ser feliz de verdade. A sensação que tem uma parte da vida que é ilusão, que parece que não vai dar jeito, que acredita no que você faz, mas nisso não acontece. Espírito Santo, vem com teu toque de cura sobre esses corações. Senhor, essa mulher que não perdoa, essa mulher que guarda esse rancor de ter sido traída, sabe, de ter visto o que viu, e o Senhor está falando aí com ela, sabe, de ter sido humilhada na frente de muita gente, de falar para você: Deus, olha aí. Ah, Senhor, toma o coração da tua filha, Senhor. Toma o coração, os sonhos, os planos. Mostra para ela o caminho de excelência, meu Pai. Senhor, essa pessoa que não se perdoa porque não consegue engravidar, sabe, fica frustrada porque essa criança não vem, fica frustrada porque tenta e não consegue, parece que ela se sente defeituosa, se sente, sabe, incompleta, infeliz. Ah, Senhor, que ela tem um sonho frustrado, e tem hora que ela fala que vai desistir, mas isso é só da boca para fora, porque por dentro ela sofre, geme. Meu Deus, coloca o sonho no coração dessa mulher, faz acontecer o milagre na vida aqui de quem precisa. Senhor, faz acontecer o impossível sobre essas vidas. Senhor, cada jovem aqui
que não perdoa as atitudes que o pai fez, de ter abandonado. E talvez ele tentou voltar atrás e conhecer, mas ele teve a porta fechada. O coração parece que emperrou. Sabe, ele até tentou, sim, mas não conseguiu. E no fundo ele guarda uma mágoa. No fundo ele queria entender o porquê disso tudo, o porquê dessa raiva, o porquê desse abandono, esse desprezo. Ah, Espírito Santo, arranca essa raiz de dentro desse coração. Arranca essa dor de dentro desse peito. Senhor, toma cada vida aqui, Senhor. Cada sonho. Senhor, cada desejo aqui do coração. Eu quero pedir, Espírito Santo, que cada um receba a cura que vem de Ti. Sabe, Senhor, essa pessoa que acha que o Senhor não fala com ela, que ela fica te pedindo um monte de sinais, e toda hora o Senhor está dando alguma coisa para ela perceber que você está aqui, só que ela não toma uma decisão, só que ela não dá um passo adiante, e fica falando: Deus, se o Senhor está nisso, me mostra. Deus, é isso mesmo? Pede um monte de sinais, Senhor. Mas ela não dá o passo para a mudança. Fica esperando algo acontecer, mas ela não quer andar. Senhor, toma ela nas tuas mãos. Que essa noite seja a noite dela ter força para caminhar e perceber que o Senhor está falando com ela, e perceber que o Senhor quer uma atitude diferente, uma mudança, um passo além, de sair em busca da vitória. Porque o Senhor não desiste dos seus, o Senhor não desampara os seus, o Senhor nunca esqueceu de nenhum dos seus, porque o Senhor tem carinho especial, o Senhor tem um desejo de amor sincero por cada um. Senhor, eu não posso abraçar todo mundo aqui como eu gostaria, mas eu te peço, Espírito Santo, que cada um se sinta abraçado, amado e acolhido por Ti. Sabe, essa pessoa que está conseguindo botar para fora e está sentindo uma cura vindo, está sentindo as coisas acontecerem. Abraça mesmo, Espírito Santo. Senhor, nosso Pai, Senhor, nosso Paizinho, nós te amamos tanto. Obrigado pelo seu toque de cura aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu fluir. O Senhor é tão lindo, tão precioso, tão maravilhoso, que eu tenho certeza que todos estão percebendo a tua presença aqui nesse lugar. Se porventura alguém ainda não recebeu da maneira que gostaria, eu te peço que o Senhor redobre a intensidade, que o Senhor toque de maneira profunda, que o Senhor cuide de maneira profunda sobre cada vida. Louvado é teu nome, Senhor. Sabe, o primeiro passo para a mudança de verdade é começar uma vida de verdade com Deus. Eu queria perguntar aqui se há alguém que de verdade quer se reconciliar com o Senhor, quer entregar a vida a Jesus e falar: Jesus, toma a direção. Sabe, porque eu já tentei, eu não consigo, eu preciso de você, eu sei que você é bom. Há alguém aqui? Faz assim para eu poder te ver. Sei que está escuro. Alguém quer entregar a vida a Jesus? Está querendo se reconciliar com o Senhor essa noite? Há alguém? Amém, querido. Se não há, que o Senhor possa te dar uma outra oportunidade. Eu sei que Deus ama muito cada um de nós aqui.
E a presença de Deus aqui é tão real que a minha vontade é cair de joelho aqui, ó, e chorar junto com todo mundo. Eu queria abraçar cada um aqui e dizer: conta comigo. Sabe, tem pessoas aqui que eu amo do fundo do coração. Tem gente aqui que eu tenho vontade de botar na caixinha aqui dentro do meu peito. Sabe, Deus ama muito a gente. E essa noite é uma prova de amor. É um toque do Senhor sobre a nossa vida. Sei que fardos foram liberados. Sei que Deus ministrou o nosso coração. Sabe, se depois você quiser compartilhar algo com a gente, você fique à vontade. Mas eu quero te convidar, a você que já recebeu imposição de mãos aqui, a debaixo dessa mesma unção, a tomar seu assento, a voltar para o seu lugar. Sabe, Deus te ama. Você é precioso demais, você é preciosa demais. Eu preciso dizer que a sua vida vale mais que o mundo inteiro. Preciso dizer que Deus para tudo por uma pessoa. Parece algo difícil de entender, difícil de acreditar que alguém tão grande vai deixar eu participar de algo assim, né? Que alguém tão maravilhoso vai deixar eu perceber que Ele está aqui do meu lado. Mas você é uma princesa. Você é um príncipe. Deus te ama muito. Eu quero muito agradecer a Deus essa oportunidade. Eu quero muito agradecer a você por ter compartilhado esses momentos comigo. Quero muito agradecer a equipe de intercessão.